Então, pessoal, oficialmente, então, bom dia, sejam bem-vindos à nossa oficina, né, sobre preenchimento, então, de currículo Lattes e a importância dessas informações, né, estarem devidamente preenchidas. Eu sou a Marina, eu sou doutoranda aqui do PPGA da UX, também sou professora aqui da instituição, e eu vou estar ministrando, então, esse curso em conjunto com a minha colega, a Andrea. Andrea, pode ficar à vontade para se apresentar também. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu também sou doutoranda do programa, né, do PPGA, também sou professora da Universidade de Caxias do Sul, só que no núcleo da Escola de Gastronomia aqui em Flores da Cunha, principalmente, né? E hoje, junto com a Marina, nós vamos tentar esclarecer, então, e ajudar vocês, né, com a questão do currículo, como preencher, qual é a forma correta e esclarecer as dúvidas. Tá bem? Isso mesmo. Então, vamos começando. Não sei se tu consegue compartilhar para minha apresentação, Andréia, só para mim ficar de olho se acaso eu preciso estar liberando o acesso do pessoal. Só um minutinho, Marina, que eu acho que eu tinha aberto, não era a última versão. Ah, sim. Acho que aquele era um PDF. Ah, eu te mandei um linkzinho do Canva, se tu conseguir abrir também no WhatsApp. Só mais um segundinho, então, pessoal, só problemas técnicos, mas já vamos conseguir compartilhar a apresentação. Pessoal, a título de conhecimento, né? Como que vai ser a nossa dinâmica? A gente vai compartilhar com vocês uma apresentação, depois a gente vai estar disponibilizando esse material para vocês também. Até eu queria comentar com vocês se vocês já criaram o currículo Lattes de vocês. Vocês já fizeram esse passo inicial, que ele demora um tempinho para estar liberando? Ou vocês ainda não iniciaram o processo nem de criação, preenchimento, não fizeram nada ainda? A Rosane já criou. Tá. Não, aí facilita, porque geralmente ele demora pelo menos umas 24 horas para liberar. Tá, Michel também tem. Isso, beleza. Então, a gente vai passar uma apresentação para vocês com algumas informações e depois a gente vai acessar, então, o currículo e vai ir conversando com vocês sobre os principais campos, que informações que vocês podem estar inserindo, qual que é o local certo para inserir essas informações. Então, a gente vai seguir mais ou menos essa dinâmica. Então. E qualquer dúvida, pessoal, por favor, escrevam no chat, abram o microfone, fiquem bem à vontade para estar questionando e conversando com a gente. É bem para ser uma conversa mesmo e tirar as dúvidas de vocês que vocês possam ter em relação ao currículo. Então, né, o título oficial do curso é Construindo Trajetórias Profissionais, a importância das informações estratégicas no currículo Lattes, que vai ser ministrado por mim e pela minha colega Andréia. Pode seguir, Andréia. É só clicar com a setinha, isso aí. É que a Andréia é adepta do PowerPoint e eu sou adepta do Canva, e muda um pouquinho a dinâmica. Então, pessoal, Uma faz maravilhas num lado e outra no outro.
Desculpa. Isso aí, né, mas tá super tranquilo. Então, a gente vai trazer aqui uma introdução para vocês, as informações básicas que precisam estar contidas no currículo, quais são os principais campos e algumas dicas de preenchimento para estar auxiliando vocês. Pode seguir, André. Então, a título de conhecimento, pessoal, a gente trouxe aqui uma introdução do que é a plataforma Lattes, né? Então, ela vai ser essa base de dados que hospeda os currículos de todos os pesquisadores com atividade no Brasil, sejam aqueles que tiveram atividade e hoje não estão mais atuando aqui, ou que estão ainda em atuação dentro do país. Então, essas informações, elas ficam registradas nessa base de dados. E ela engloba, então, desde aluno de graduação até cientistas e professores com uma longa carreira. Então, quanto mais, né, os profissionais vão avançando na sua carreira acadêmica, maior, com mais informações vai ficando esse currículo Lattes. Né, porque é muito importante que a gente vá preenchendo nele, né, todas as informações de eventos acadêmicos, de publicações, né, tudo que vocês forem fazendo no âmbito acadêmico, né, e tiverem a devida comprovação disso, é muito importante que vocês tragam para o currículo de vocês. Então, essa plataforma, ela foi desenvolvida e ela é mantida pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, é um órgão vinculado, né, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e também, então, é um dos principais fomentadores de pesquisa brasileira. Então, hoje nós estamos aqui conversando com vocês, porque ambas somos bolsistas do CNPq, tem uma diferença entre as bolsas, mas ambas temos bolsa de pesquisa, então, para estar atuando, né, realizando o nosso doutorado aqui na universidade. E também, então, essa plataforma, né, ela é uma maneira de estar padronizando nacionalmente o registro de todo esse ciclo de vida acadêmica, né, seja de estudantes ou de pesquisadores. Então, conforme eu comentei anteriormente, a gente vai trazendo para o currículo, né, todos os nossos passos que a gente vai dando ao longo da nossa trajetória acadêmica, seja em publicações, seja em eventos, seja em atuação profissional, né, lecionando ou atuando em organizações, a gente vai trazendo tudo isso para esse currículo, que ele acaba sendo, então, muitas vezes o requisito, né, para que instituições de ensino superior estejam aceitando o ingresso de alunos, então, vocês são avaliados pelo currículo Lattes de vocês, pelas informações que estão ali contidas, e também esse currículo, muitas vezes, é a porta de entrada, né, para agências de fomento, quando a gente submete, muitas vezes, projetos de pesquisa, né, que precisam ser fomentados por órgãos como a FAPERGS, né, que concede bolsas para a gente estar desenvolvendo essas pesquisas e avançando, então, no campo da ciência no nosso país, né, seja ciência nas ciências sociais, nas ciências da vida, né, em qualquer for a área, a gente vai estar trabalhando dessa forma, utilizando o currículo Lattes como porta de entrada. E a título de curiosidade, então, esse currículo, né, ele leva esse nome em homenagem a um físico brasileiro que se chamava César Lattes, que teve, então, muito prestígio internacionalmente por ter feito descobertas, então, no campo da física, né, a descoberta do meson pi, ou pion, que é uma partícula, enfim, localizada no elétron, no próton, e devido a toda essa repercussão dessa descoberta, né, que interferiu na estrutura atômica e nos estudos de radiação, então, que foi desenvolvida, né, esse currículo com essa nomenclatura, né, o currículo Lattes, então, em homenagem a um grande pesquisador brasileiro. Pode seguir, Andréia. Então, dado esse preâmbulo inicial, né, para vocês saberem o porquê que existe esse currículo, né, de onde ele surgiu e qual a sua importância, aqui a gente trouxe algumas informações para a criação do currículo, caso alguns de vocês ainda não tenham feito a criação, né, desse currículo na plataforma. Então, ele é muito utilizado, né, por pesquisadores, né, por professores, e a gente vai ter, então, que na criação desse currículo, são necessários alguns campos que são obrigatórios, né? Então, para a gente estar abrindo a plataforma, então a gente acessa, né, a plataforma Lattes por meio do navegador de vocês. Geralmente a gente vai ter três principais opções, né, que seria a de buscar um currículo, onde a gente pode estar pesquisando o currículo de vários professores, pesquisadores que a gente tiver interesse em conhecer. A gente também pode estar atualizando o nosso currículo, então, depois que vocês fizeram o cadastro, a segunda opção ali na telinha seria essa de atualização. Então, conforme
vocês vão realizando, né, participando de eventos, tendo publicações, né, vocês vão inserindo essas novas informações no currículo, a partir do segundo item. E aqui circulado em vermelho no slide, vocês vão ver para criar, então, um novo currículo, né, que muitos de vocês, então, já passaram por essa etapa, né, já criaram o currículo de vocês. Alguém de vocês ainda não tem currículo e gostaria de ir montando passo a passo conforme a gente for falando? Podem escrever aí no chat. A princípio todos têm. Tá, ok. Então, essas telas iniciais eram para caso vocês não tivessem, né, trazendo, então, as informações para preenchimento, então, desses dados básicos, né, para criar esse cadastro, o que que vocês precisariam fazer, todas as informações, principalmente, né, um ponto importante, vocês precisam preencher de forma muito correta o currículo de vocês, porque a base, né, aqui do currículo Lattes, ela faz um cruzamento das informações de vocês com a base da Receita Federal. Então, se tiver alguma informação que não está adequada, né, isso vai causar, né, ocasionar problemas na criação do currículo Lattes de vocês. Né, e vocês podem ter dificuldade também para estar depois fazendo a manutenção dessas informações. Então, é muito importante que todos os dados estejam muito corretos, né, quando vocês informam, vão iniciar o cadastro desse currículo por causa desse cruzamento. Pode E seguir. normalmente, né, se há algum erro no nome, a gente não consegue criar, porque, né, a plataforma já reconhece, e se houver troca de nome, normalmente, então, se envia um e-mail comprovando o porquê da troca do nome, e o Lattes autoriza a modificação. Quando autoriza a modificação, normalmente você tem em torno de 1 hora para fazer isso, e depois eles bloqueiam novamente. Então, é possível né, comprovando então o porquê da troca de nome. Ah, isso é bem interessante, às vezes acontecem essas mudanças. E, assim, aqui também vocês podem estar informando, então, o endereço residencial de vocês, que essa é a primeira informação que vocês vão ter, e a gente pode estar inserindo também o endereço profissional, caso vocês atuem em alguma instituição de ensino, como é o meu caso e da Andrea, a gente pode estar inserindo, então, o endereço da universidade que a gente está atuando, para que apareça também essa informação, né, para pesquisadores que possivelmente queiram estar entrando em contato com vocês. Ainda outro campo muito importante aqui nesse início é o da formação acadêmica de vocês, né? Sempre que vocês iniciarem alguma formação ou que estiverem concluindo essa formação, é importante inserir de forma adequada essas informações, seja uma graduação concluída, uma pós-graduação, ou vocês vão ingressar no mestrado, aí você já insere essa informação que vocês estão, né, com a formação em mestrado em andamento. Então, é importante sempre deixar isso bem atualizado. Ele ainda solicitaria algumas informações relativas à empresa, à instituição em que trabalha. Como um currículo, né, normalmente é importante que vocês tenham todo o registro de onde vocês atuaram, né, quais foram as atividades desempenhadas e cada nova função desempenhada, é interessante que vocês estejam inserindo também no currículo. Bem como, então, preencher dados referentes à área de atuação de vocês, que muitas vezes é a área que vocês vão estar pesquisando, né, ou a área de trabalho de vocês, que coincide com a área de pesquisa. Então, isso também é bem relevante para que outros pesquisadores, professores de vocês, possam estar observando esses dados. Bem como também, né, se vocês estiverem realizado cursos de idioma ou estiverem realizando, é solicitado aqui que vocês informem, né, com relação à fluência, como que vocês compreendem, leem, escrevem, né, e esses outros idiomas que vocês possam ter formação. E é bem Então, importante que todas essas formações sejam certificadas, que vocês tenham como comprovar, né, a fluência, na verdade, o nível de inglês, o nível de qualquer outra língua, porque senão não adianta colocar essa informação no currículo, né? Ela não vai ter validade se vocês não tiverem como comprovar, então, o nível de conhecimento ou então determinadas horas, né, que vocês aplicaram num curso ou em alguma outra situação. é isso mesmo. Era
E também é o que está no nosso próximo slide. Eu acabei adiantando. Sim, mas não tem problema. E isso é muito importante que a gente frise, porque todos os dados que vocês forem colocar, inclusive de participação, né, em eventos, ou mesmo se vocês tiveram artigos publicados, né, no momento que vocês fizerem o ingresso de vocês, ou seja, a inscrição para ingresso, por exemplo, agora no mestrado que vocês irão fazer, geralmente, né, é solicitado que vocês enviem, então, uma cópia do currículo Lattes, e esse currículo Lattes precisa ser documentado, ou seja, em conjunto vocês vão ter que informar todos os comprovantes daquelas informações que vocês incluíram no currículo Lattes. Então, por isso que é muito importante, conforme a Andrea comentou, que vocês tenham certificado de tudo que vocês incluírem no Lattes, porque vai ser solicitada essa comprovação. E outro dado importante, pessoal, agora eu não vou lembrar exatamente em que momento houve essa mudança da base de dados, mas o currículo Lattes, ele também é acessado pelo portal gov.br. Então, o nosso governo federal, ele integrou todas as nossas informações, né, pelo portal gov.br, então, inclusive, o currículo Lattes é acessado por meio dessa plataforma, né, e tem toda essa integração entre os dados da Receita Federal com o cadastro no Gov, e para fazer o acesso, então, vocês precisam informar geralmente o CPF de vocês e a senha do cadastro do Gov de vocês, do gov.br. E a título para deixar bem claro para vocês, né, quais seriam os principais campos que vocês precisam estar preenchendo. Então, o currículo Lattes, ele traz inúmeras informações que muitas vezes, agora, no início da caminhada acadêmica de vocês, vocês ainda não vão ter dados para estar preenchendo. Então, a gente tem alguns principais campos, que geralmente é o que a gente vai tendo as informações com maior facilidade, né? Por exemplo, vocês vão iniciar pelos dados gerais, né, onde vocês vão ter que colocar de forma adequada a identificação de vocês, né, com todos os documentos, todos os dados, idiomas, né, se vocês têm fluência, se vocês falam outros idiomas. O texto inicial, então, a gente sempre escreve uma introdução inicial falando, né, sobre a nossa formação, com o que, que a gente já atuou, quais são as nossas áreas de interesse de pesquisa, né, o que, que a gente busca pesquisar e conhecer. Então, geralmente, nesse texto inicial, é o nosso texto de abertura do Lattes, né, onde a gente insere tudo de importante que estamos desenvolvendo, estamos pesquisando, qual é a nossa formação até esse momento. Então, é um texto bem, bem importante que vocês têm que dar uma atenção especial para preencher nesse início. E também prêmios e títulos. Às vezes a gente recebe laurea acadêmica, né, prêmios em eventos de melhor trabalho, enfim, a gente também vai preencher essas informações de prêmios e títulos que forem recebidos ao longo da trajetória de vocês. No segundo, numa segunda aba do Lattes, a gente vai ter a questão da formação, que também é importante que vocês preencham de forma muito adequada, né, a formação acadêmica de vocês, com data de início e data de conclusão, a formação complementar, onde todos aqueles cursos de curta duração, de extensão universitária, que vocês forem realizando, vocês podem estar inserindo. Também numa terceira aba a gente vai ter a atuação de vocês, onde é importante que vocês tragam essa atuação profissional. Ao longo, né, da trajetória acadêmica, a gente vai passando a ser também revisor de periódicos, né, conforme a gente vai amadurecendo esse lado de pesquisador. Então, eu inseri também esse ponto de revisão de periódicos. E áreas de atuação, né, que a gente vai inserir geralmente área de pesquisa, área de trabalho, que vocês costumam mais atuar. Num quarto campo, numa quarta aba do currículo, a gente vai ter as produções, que também é uma área muito importante e é pelas quais vocês serão avaliadas, e também o programa de pós-graduação é avaliado, né? A gente é constantemente requisitado, né, para estar escrevendo, para estar publicando, para estar gerando novos conhecimentos. Então, também é importante que vocês tenham isso preenchido de forma bem adequada, né, com os artigos que forem publicados em periódicos, né, artigos completos. Às vezes, vocês podem estar escrevendo livros e capítulos de livro, então isso também é interessante que vocês tragam para cá. Trabalhos publicados em anais de evento, isso acontece até com mais frequência do que artigos publicados em periódicos, né, vocês vão ver que ao longo da trajetória de vocês surgem inúmeros eventos para vocês estarem enviando trabalhos, né, e estarem participando e já iniciando com as publicações.
Também podem ocorrer apresentações de trabalho, seja em eventos, seja palestras que vocês forem ministrar, né, em alguns locais. Também acontece da gente ter trabalhos técnicos, né, que seria essa questão de avaliação de artigos, geralmente. Eu tenho preenchido isso, não sei se a Andrea tem alguns trabalhos técnicos distintos, mas a gente vai, conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai descobrindo conforme como que a gente deve encaixar isso no currículo, né? Exato. Acho que do trabalho técnico posso falar um pouco, né? Porque uma das minhas formações é arquiteta e urbanista, então todo o trabalho técnico que foi registrado pelo órgão certificador, que seria, no meu caso, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, serve também, então, como, né, um item do trabalho técnico. Sempre vai ter, então, uma nomenclatura, a data de início, de finalização, né? E faz parte também do currículo este tipo de trabalho técnico, são projetos de autoria. Isso é bem interessante. Como a gente é de áreas diferentes, você vai tendo atuações diferentes, né, e elementos diferentes para estar incluindo. Inclusive, com o pessoal da engenharia, pessoal que desenvolve softwares, aí eles também têm questões de patentes, de desenvolvimento de novos produtos, que também é algo bem relevante para estar trazendo para o currículo. Exato, serve tanto como patente, né, nos casos também, criação de peças patenteadas. Nós temos no curso de biotecnologia da UX, inclusive, patente de leveduras, por exemplo, né, que também serve como trabalho técnico e como uma patente. Aí também é um desenvolvimento bem relevante. Ainda cursos de curta duração, também que vocês forem ministrando ao longo da atuação de vocês, né, como esse curso que a gente está ministrando para vocês também se enquadraria nesse contexto. Ainda eventos, então vai acontecer, né, muitas participações de eventos, seja de mostras científicas, de colóquios, de congressos nacionais, internacionais, então também é importante que vocês tragam para o currículo de vocês. E ainda a organização de eventos, por vezes a gente participa mediando nas salas de apresentações de trabalhos, fazendo debate, né, de apresentações, então isso também vai sendo trazido aqui para o currículo. E agora a gente vai mostrar para vocês de uma forma mais prática, né, com alguns currículos Lattes já elaborados, seja os nossos, que a gente vai entrando nos campos, ou de professores que já têm um currículo um pouco mais elaborado, né, por ter maior tempo de atuação na pesquisa, na docência. E ficam os nossos e-mails para contato, meu e da Andrea, e também as redes do PPGA, né? O nosso Instagram, ppga.ux, temos LinkedIn também, página no YouTube também. Então, é interessante, né, que vocês já estejam seguindo, se inteirando do que está acontecendo pelo PPGA, para estarem participando também do que vai acontecendo e sabendo dos eventos do programa, né, das ações que são realizadas. Então, já fica a indicação, né? Pode falar, Rosane. Fica bom. Eu tenho uma dúvida. Eu Certo? fiz um curso de pós-graduação. Eu fiz o meu trabalho, né? Ele foi incluído como um capítulo do livro, tá? E eu me lembro que eu fiz a publicação de um artigo referente aos custos da educação. Uhum. Só que assim, ó, eu, na verdade, nunca esperava fazer mestrado, né? E eu não tenho mais esse material. Eu acho que eu devo ter posto fora. E eu não sei onde que eu encontro isso. Vocês teriam uma ideia, assim, para me auxiliar? Como é que eu faço essa pesquisa? Pois é. Tu se lembra se o capítulo de livro era um livro digital ou era um livro físico? O livro eu achei, tá? Mas Tá. o artigo é que eu não sei procurar, sabe? Não sei como é que eu faço para encontrar. Geralmente a gente vai publicando em bases de dados que são online. Se tu tiver talvez o título do teu artigo, dá para a gente pesquisar no Google, assim, ou Google direto, Exatamente, ou pelo título o título certinho, a gente coloca no Google, teria que levar para a base de dados aonde ele está hospedado, né.
para que você tivesse as informações do currículo. Você já tentou fazer isso? Eu tentei, mas eu não fui muito feliz. Que interessante. Isso Que isso bom. é estranho, porque se ele foi publicado, né, ele tem que aparecer em alguma plataforma. E o livro também, né, na verdade, o capítulo de livro você também consegue colocar no Lattes, e o artigo, as 2 coisas juntas, né, mesmo com o O mesmo livro título. eu tenho como pesquisar, ele está na biblioteca do Campus Bento, eu consigo ele, né? Uhum. E Sim. aí vocês falaram que a gente precisa ter documentado isso, né? Aí como que eu Isso. faço? Eu tiro uma cópia? Como é que eu faço desse capítulo? O capítulo de livro, geralmente, se tu tiver a página inicial dele, onde aparece o título do artigo, né, o resumo, o teu nome, isso já serve de comprovação, né, a primeira página. E geralmente nos artigos publicados em revistas, também, geralmente a gente faz uma cópia da página inicial, onde aparece título, todas as informações iniciais e quem são os autores desses artigos. Tá bem, muito obrigada. Na verdade, então você vai entrar tem uma aba específica, né, tem uma aba que é a de produções, então, passo a passo, produções, livros e capítulos. Quando você entra no livro ou capítulo de livro, incluir novo item, vai pedir um dado que eu coloquei ali no chat, que é informe o DOI ou o ISBN, que vai estar na primeira página do livro, é uma numeração, né, que na verdade vai te permitir colocar, então, no currículo Lattes esse capítulo e as informações dele. Sem isso, é difícil, né, colocar ou então ter validade como um evento importante, né, dentro do Lattes. Eu ia tentar, eu estava tentando compartilhar a tela só para ir ajudando. Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês verem com maior facilidade, que até depois a gente ia para essa etapa. Então, aqui eu estou dentro do meu currículo Lattes, eu estava atualizando ele ontem, a gente procura estar sempre mantendo ele bem atualizado, e você iria aqui em produções, então, que era o caminho que a Andrea estava comentando, livros e capítulos, era isso, né, Andrea? O primeiro? Isso mesmo, aí clica, incluir novo item, né. E a gente pode inserir aqui o DOI ou o ISBN do livro, que ele já puxaria todas as informações, né? Exatamente, né, porque, por exemplo, eu já escrevi um livro que não tem essas informações. Eu tenho o livro ali escrito, mas na verdade para comprovação ele não serve para nada, né. É só uma produção minha, mas não tem. A Marina, por exemplo, que tem, então ela tem as informações, isso é válido e tem como comprovar através então do DOI, né, o IS. Aqui eu acho que era a questão de um artigo que foi publicado num livro digital aqui da universidade, e aí tem o DOI para comprovação. Mas é difícil realmente da gente ter. Tem revistas que às vezes a gente publica e não tem o DOI também, aí acaba ficando um pouco sem essa comprovação, como diz a Andréia. Um outro item importante, já que a Marina abriu o currículo, é também esse resumo inicial, né, Uhum. que ele tem que ser muito bem elaborado, com todas as informações, é como se fosse um resumo de tudo que vocês já têm como formação, ou da experiência de vocês também, porque muitas pessoas, quando vão pelo nome de vocês, procurar uma informação referente a, né, a vossa pessoa, como a gente diz, ela vai ler somente o resumo, né, e depois ela vai continuar ou não. Então essa parte do resumo, ela tem um resumo pronto, né, mas eu aconselho a escrever. Isso, o sistema gera um resumo para vocês, mas geralmente é meio estranho, assim, depois que vocês preenchem as informações. O ideal é que vocês realmente preencham esses dados, né, da formação de vocês, o que vocês estão atuando, né, qual a experiência profissional, temáticas de pesquisa, até o meu precisa de algumas reformulações, mas é bem importante que isso traga, né, toda essa bagagem de vocês, porque, como disse a Andrea, é a porta de entrada, né, para o pessoal estar olhando o currículo de vocês e estar avaliando vocês. Talvez eu possa seguir daqui. Eu não sei se alguém fez algum questionamento.
A Rosane colocou assim que tem um resumo pronto, né? Realmente tem um resumo pronto. E tem muitas pessoas que acabam utilizando, só que não é aconselhável, né? Porque não traz as informações da forma como a gente explicaria. Quando vocês estiverem elaborando esse resumo, é importante lembrar como vocês se apresentariam para uma pessoa que está interessada em contratar vocês, né? Ou no ambiente acadêmico. E tentem listar por itens, por exemplo, o que que é importante que eu diga para essa pessoa, para que eu alcance o meu objetivo, que é a bolsa de estudos ou então um trabalho. Tentem fazer os itens e depois desenvolvam cada item, né. Vejam que, esse é o nosso professor, né, ele tem um resumo bem extenso, porque ele tem muita experiência também, né. Isso. Marina, pode falar. Esse é o Prof. Alex, que é o coordenador aqui do mestrado. Ele tem, enfim, muitos anos, né, de vida acadêmica, tanto de formação quanto de docência. Então, né, vocês podem perceber que ele inicia falando qual a formação, então que ele é doutor, né, por tal universidade, tem MBA, né, tem um mestrado. A gente vai sempre do maior título para o menor, tá, pessoal? Geralmente nessa lógica, então, doutorado, mestrado, MBA, especialização, graduação, ele tem 2 graduações. Então, primeiro a gente informaria, né, de forma escrita, qual que é a nossa formação. Ele também teve uma formação fora do país, também é bem relevante estar informando. Aquele professor, né, função de coordenador do programa, pesquisador da linha de inovação, né, grupo de pesquisa, os interesses de pesquisa que ele possui. No caso, no meu, isso está bem mais resumido, né, mas também trago a formação, né, que eu estou como docente no curso de contábeis, integro o Hub de Tecnologias e Negócios da UX Business School, né, minha experiência profissional, as minhas pesquisas, em que área que elas estão localizadas, né, se você já, como a colega, né, Rosane, já elaborou um capítulo de livros, já elaborou artigos, então vocês já tiveram alguma bagagem na área de pesquisa, ou seja, mesmo com o TCC da graduação de vocês, né, isso já vale como área do que vocês já desenvolveram e também o que vocês tenham interesse em estar pesquisando, né, eu deixei aqui como interesse em pesquisar eco-inovações, que talvez seja um ponto que vai ser incluído na minha tese, mas isso ainda está em estudo de como vai ser alinhado. Mas, então, sendo um currículo, né, bem mais amplo ou mais sucinto, geralmente essa é a disposição das informações, né? A formação de vocês, com o que vocês atuam, o que vocês têm de experiência, os interesses de pesquisa, o que a gente geralmente acrescenta. E aqui o prof, como ele já tem, né, uma vasta experiência e tem outras áreas, né, interesse de pesquisa, artigos publicados, já foi editor-chefe da RPGI, tem associações, né, presidente da Dux, né, contador, enfim. Importante falar do Orcid também, né, Marina? Sim, sim. Além, né, do currículo Lattes que a gente está falando para vocês, a gente costuma também realizar um registro no OrcID, né, que é esse site aqui, até a gente pode informar ele dentro do currículo Lattes. Por quê? Deixa eu até colocar aqui para vocês Ele mais para é baixo. ele é um i ele é um identificador digital, né, para acadêmicos, para pesquisadores, que na verdade permite a distinção da autoria. Por quê? Porque tem muita repetição de nome às vezes, né, então ele nos contribui para que você vá direto na autoria daquela pessoa que escreveu o artigo, né, então conecta de forma mais facilitada, né, o autor à produção científica. Isso. E a gente consegue fazer o vínculo, então ele funciona como se fosse um currículo internacional de vocês. Geralmente a gente preenche isso tudo em inglês, na maior parte dos casos, e faz essa, então, vinculação da autoria de vocês, né? Principalmente das publicações. Deixa eu só mostrar para vocês o campo certinho. A gente insere isso aqui nos dados gerais, na identificação, que aí ele faz essa validação do OrcID de vocês. Fica aqui no finzinho. Então, além do currículo Lattes, que vocês precisam manter atualizado, também tem o OrcID,
que vocês podem estar fazendo essa vinculação entre os dois para dar mais segurança para as informações, né? Mais credibilidade a essa autoria nas produções. Então, na verdade, para compor o, né, ou atualizar o currículo Lattes, é importante que vocês primeiro olhem tudo que vocês têm, né, de certificação em casa, coloquem numa pastinha. Se tem alguma coisa que vocês não encontram, talvez ir buscar uma segunda via, porque isso, cada certificação vai contar uma pontuação, né? Principalmente nesse caso, então, de acesso a bolsa de estudos, a mestrado ou doutorado. E depois vocês comecem a escrever. E o resumo separem por itens, né? Podem até seguir, inclusive, essa disposição aqui de formação, depois a atuação, né? Quais são os projetos, qual que é a experiência de vocês, né? Sempre colocando no final também a instituição aonde você se formou, a instituição onde você trabalha, porque é importante. Isso. Às vezes a gente coloca até o ano da formação, mas sempre lembrando da instituição. É importante estar vinculando. Eu ia entrar só aqui para a gente ir vendo campo a campo, né, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas específicas do que colocar em cada campo, vão nos solicitando, enfim, vão nos questionando. E a Andréia também pode ir fazendo as colocações. Então, da identificação, acho que a gente já deu uma boa olhada, né? Que inclusive vocês podem estar inserindo o código do OrchID de vocês, e é interessante que vocês façam logo que vocês ingressarem. Me recordo, né, que logo que entrei no mestrado, me solicitaram a criação do OrchID, que é importante que a gente tenha. Até posteriormente, caso vocês tenham interesse em estar cursando, né, um doutorado sanduíche, enfim, fazer algum curso fora do país, eles levam em consideração o que vocês têm preenchido no OrchID. Não sei se tem algum questionamento, pode falar, Rosane. A atuação profissional, aonde que é que eu insiro? Só no Isso. resumo? Não. Não, eu já vou chegar aqui. É nesse terceiro campinho. Tá. Isso aí. Eu só ia comentar aqui, então, aqui nos dados gerais, vocês têm a identificação, então, o endereço de vocês, que vocês podem ter o endereço residencial e o endereço profissional de vocês. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. A questão dos idiomas. Dos idiomas, até eu vou fazer um aconselhamento, né? Porque todas as universidades vão ter dentro do próprio programa como fazer, então, o nivelamento de vocês de conhecimento de cada língua para comprovar qual que é o nível, qual que é o grau de conhecimento de cada língua que vocês têm. Só que se vocês entrarem, então, para um programa de estudos, mestrado, doutorado, para fazer um doutorado sanduíche, um mestrado fora ou alguma coisa nesse sentido, simplesmente essa validação da universidade não é suficiente, né. Vocês vão ter que fazer uma prova, né, de cada língua, por exemplo, que vá comprovar depois internacionalmente esse conhecimento de vocês. Então, no caso, Marina, acho que do inglês você pode falar, né? Sim, no Ó, inglês, eu geralmente, a falo de gente... outra língua. Aham. No inglês, geralmente, a gente tem exames como TOEFL, Cambridge, até eu estou em fase de pesquisar que eu precisaria, tenho como objetivo, né, fazer um doutorado sanduíche, então, nesse ano, eu vou ter que conseguir essa certificação, porque geralmente a gente solicita esse doutorado sanduíche por intermédio de uma bolsa. E dentro do edital da bolsa, né, é requerido que a gente tenha ou TOEFL ou Cambridge, a gente tem que fazer esses exames de proficiência na língua para estar apto para estar cursando, então, disciplinas fora do país, né, estar viajando e desenvolvendo, talvez, parte da nossa pesquisa em outro local com outro idioma. Eu falo um pouco de espanhol, mas meu espanhol é muito pior do que o meu inglês. Eu acredito que também tem um exame chamado DALI, se não me engano, e a Andrea pode falar a respeito de Sim, outros sim, pode idiomas. deixar.
Então, na verdade, como é que funcionam as certificações de qualquer língua? São divididas normalmente, pode haver alguma modificação, em três categorias, tá? Que é A1, A2, que seria sempre o inicial, né? O nível iniciante, depois B1, B2, que é o nível intermediário, e C1, C2, que é o nível, então, avançado. Para cada categoria de curso que nós vamos fazer, se a gente for fazer uma pós lá fora, normalmente um B1 já é suficiente. Se nós formos fazer um mestrado internacional, normalmente eles vão nos solicitar a comprovação do B2. E para um doutorado lá fora, no mínimo o C1, que seria já o avançado. Como eu já falei, em cada língua nós teremos, né, diferentes, a Marina falou do inglês, eu como professora de italiano, inclusive, conheço outras certificações em italiano, já que na região aqui se fala italiano, né, então existem certificações como, por exemplo, CELI, CILS, PLIDA, né, cada uma dessas certificações está ligada a uma universidade daquele país. Então, o CELI é da Universidade de Perugia, lá na Itália. O CILS é da Universidade de Siena, na Toscana. O PLIDA é da Universidade de Roma. Quando eu diria assim, se vocês já têm algum conhecimento, já busquem essas certificações, porque é um pontapé inicial que ajuda vocês na pontuação, quando vocês apresentam o currículo, né, e todas as certificações, e depois vai ser solicitado de qualquer maneira, né. No doutorado, a gente tem a obrigação de ter o inglês e mais uma segunda língua. Então, né, não se foge disso, nós temos que comprovar. Já no mestrado, então, seria pelo menos o inglês, né, ou então o espanhol, né, Marina, se eu não me engano. Isso, mas acho até que mais o inglês é requerido. Não sei se dá para fazer escolha no mestrado. Agora não me No recordo. doutorado eu sei que o inglês ele é obrigatório, e daí você É, pode ter uma segunda língua, que pode ser o francês, alemão, né, enfim. Mas isso. todas elas têm uma certificação. Se você já tem um conhecimento, então, em línguas, busquem essas certificações, porque vai ser bem importante como, né, para Uhum. validar essa pontuação, para apresentar, e também para futuros projetos de vocês de estudar fora do país. Isso, e também ajuda para as aulas de vocês. Muitos dos materiais que a gente tem, eles vêm em inglês, aí se vocês não têm conhecimento da língua, às vezes é um pouco difícil para estar lendo, tem que traduzir, tem que utilizar N ferramentas para conseguir estar tendo acesso ao conteúdo e também às pesquisas nas bases de dados que a gente estava mostrando lá no curso de segunda. O MIRI, eu acredito que mostrou para vocês mais as pesquisas em bases de dados brasileiras e que tem um acesso mais liberado, porque vocês ainda não têm o acesso pela UX. Mas depois que vocês ingressam no mestrado, então vocês têm acesso a uma vasta gama de bases internacionais. Então, geralmente, as pesquisas têm que ser feitas com termos em inglês ou em espanhol, enfim. Então, é bem importante ter esse conhecimento de outro idioma, auxilia bastante vocês. Isso é o que a gente presencia, né, no nosso dia a dia. Só para finalizar aqui a parte de dados gerais, então eu queria comentar com vocês, se vocês tiverem prêmios, titulações, também é importante estar trazendo para cá, seja Laura, seja o melhor artigo de um determinado congresso, é importante que vocês informem. Aqui também dá para se informar do texto inicial do currículo Lattes, ou vocês podem editar ele direto aqui pela tela inicial. Também dá para incluir outras informações relevantes ou alguma licença que vocês tenham aqui nesses dados gerais. Com fins de formação, então, a gente tem formação acadêmica e titulação, onde a gente coloca cursos de graduação, de especialização, de mestrado ou de doutorado, sempre com período de início e período de fim. Geralmente, em mestrado, depois vocês vão ter, tem questão se tem bolsa ou não, o título da dissertação de vocês, quem que foi orientador, co-orientador, palavras-chave de pesquisa, que aí depois do ingresso de vocês, vocês vão ter material para estar preenchendo, né? A gente coloca, inclusive, se foi sanduíche ou não, né? E que período que foi realizado. Inclusive, né, os profs costumam ter o registro do OrcID, aí fica vinculado, então, quando vocês informam que eles são os orientadores de vocês,
eles também informam que vocês são orientandos e há essa vinculação aqui no currículo Lattes. Também dentro da formação a gente vai ter, meu Deus, ele não fica com a barrinha aberta para mostrar para vocês, mas a segunda opção aqui é pós-doutorado livre docência, que seria o último nível, né, de crescimento acadêmico, e também um outro ponto importante que vocês vão geralmente ter para preencher, que é o de formação complementar. Então, todos os cursos de extensão, né, eventos que vocês participem, que tenham uma carga horária, né, interessante, vocês podem estar trazendo para cá. Deixa eu só abrir um aqui para vocês. No caso, esse aqui era uma formação básica, que eu iniciei a formação de professores, eu iniciei a lecionar, né, nesse último semestre, então a gente faz um curso de extensão de formação para professores ingressantes, então esse foi o que eu registrei aqui. Um outro exemplo aqui seria um curso de Design Thinking que eu realizei esse ano. Então, todos esses cursos de duração mais curta, é importante que vocês tragam para cá, porque eles também vão contar ponto, né? E é importante que eles tenham relação com a atuação de vocês, com a área de pesquisa de vocês, para estar relacionando também, para ser validada a pontuação na hora de ingresso de vocês. E depois, ao longo da duração do curso também, né? Andréia, tu teria mais alguma coisa para comentar daqui? Senão, às vezes eu vou acelerando e... Não, eu acho que a atuação é. Vamos para a atuação. Eu acho que a formação ficou bem. Na verdade, da formação é mais os cursos complementares que a gente faz, e principalmente o conhecimento em línguas, porque vocês já viram que para ir adiante, né, com qualquer curso, nós precisamos comprovar algum conhecimento em língua, principalmente em inglês, e a atuação de vocês agora olhando para trabalho, né? Então, formação e depois. Eu acho que era essa a pergunta também que a Rosane tinha, era Isso, relacionada à atuação, né? que ela queria saber onde preencher. Então, é na terceira abinha, nessa parte inicial aqui de atuação profissional. Então, a gente vai lançando, né? A gente inclui um novo item, coloca o nome da instituição que vocês trabalham, o tipo de vínculo, né? Se é servidor público, seletista, professor visitante, bolsista ou outro, né? A gente inclui, então, se há vínculo empregatício ou Inclusive, a não. gente poderia fazer um exemplo, né, Marina, porque às Também. vezes o nome da instituição, quando a gente coloca ali, nem sempre o nome da instituição vem com facilidade. Às vezes a gente tem que ir, escrever, incluir, para depois aparecer ali nesse item e a gente poder ir adiante, então, com o cadastro. É bem isso mesmo. Vou tentar fazer aqui alguma instituição de exemplo, André. Coloca, vamos ver. Agora fica complicado, né? Coloca Harvard. Eu estava pensando A aqui na escola de escola, gastronomia, boa, boa. que eu ainda não tenho ela, e eu preciso cadastrar como nova instituição. Isso. Então, Escola de Gastronomia da UX. A Tem sigla alguma? vai ser ESLAG, ESLAG. ESLAG. Às AG? vezes a gente tem que procurar essa informação no Google para preencher, né? Às vezes realmente não tem sigla. Eu já trabalhei em escritório de contabilidade, outras instituições que não tinha sigla, aí eu criava uma, uma sigla conforme o nome do lugar também. Então, a gente coloca o nome da instituição, né, todas essas informações, a sigla e o país e o estado. O tipo de vínculo, a gente inclui, digamos que eu fosse professora visitante, vínculo empregatício. O vínculo empregatício, ele é se você vai ter carteira assinada, um registro junto a essa instituição ou não, que às vezes é a escolha da própria pessoa e às vezes, na verdade, né, a instituição te convida, né, te contrata, enfim. Então, se você não tem esse vínculo, escreve que não. Se você dá nota fiscal, acaba sendo um terceiro, então não tem vínculo empregatício.
E eu tô tendo um problema que eu acho que por ser bolsista integral, que é dedicação integral, que eu informei em um outro campo, ele não me deixa informar nada com vínculo empregatício, então vai ficar Ah, não meu aqui. Deus. Sim. Olha, Às vezes tem alguns erros também no preenchimento do Lattes, que ele dá umas travadas. No caso, digamos que eu fosse ser professora, uma carga horária semanal, vamos chutar aqui 10 horas. Nesse caso, não temos dedicação exclusiva. Período, digamos que eu começasse agora, 12 de 2023, e ele é atual porque não finalizamos ainda. Talvez alguma informação complementar, disciplinas de custos na preparação de alimentos. Estou inventando alguma coisa aqui, gente. Eu trabalho na área de ela custos. já criou uma disciplina agora, Isso. praticamente. E aí a gente salva. Então, aqui eu teria inserido, então, uma nova atuação profissional que vai aparecer aqui no finzinho. Isso. E toda vez que, não trabalho mais nesse lugar, né, acontece alguma modificação, essa é a importância da atualização. Nós temos que entrar, então, colocar ali a conclusão, né, para que o currículo Digamos esteja que sempre fosse atualizado. finalizado e que eu tivesse finalizado tivesse dado aula só no mês 12, né? Dá para fazer isso também. Isso. E daí vai ficar, então, aparecendo como se bem que vai colocar presente, porque nós estamos ainda nesse Nesse mês, né. mês. Ali ele não vai mudar, mas já fica como início e fim no mês 12. Aí nos Isso. próximos meses apareceria de até período de conclusão. Eu só vou excluir agora para não ficar por aqui. Mais alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram perguntar para que a gente possa fazer junto e esclarecer dúvidas juntas? Então, desculpa. Pode falar. Então, eu participei ali, eu fui professor conteudista de uma universidade ali de pós-graduação à distância, tá? Aí entraria, por exemplo, eu cadastrar 3 disciplinas, entraria ali em outros ou poderia utilizar como professor visitante? O que vocês sugeririam ali? E hoje eu atuo como tutor dessas disciplinas. Não sei se tem essa, eu acredito que não tem essa opção ali também, né? Eu acredito que não. Mas acredito que teria que ser professor visitante ou colaborador. Eu já coloquei os 2 itens, mas eu acho que o colaborador, acaba retirando um pouco dessa importância do professor na disciplina, porque na verdade você foi um guia, né. Então, eu colocaria o professor visitante, que é super aceitável, né, e especificaria depois. Perfeito, obrigado. É Imagina. isso aqui. Porque aí a Rosane? gente. Sim. Desculpa, Maria. Desculpa. Eu ia fazer só um comentário, porque ele questionou das disciplinas que ele leciona, né? Porque a gente tem a questão do tipo de vínculo, que ele estava falando. No caso, eu insiro em outras informações, tá? Nesse semestre eu estava com essas disciplinas, então eu inseri aqui para ficar até. Depois aparece no Lattes de vocês, né? Quais disciplinas que vocês ministraram naquele período. Então, geralmente, em outras informações fica adequado para estar sinalizando o que foi ministrado. Então, não necessariamente eu precisaria criar para cada disciplina, incluir uma atuação profissional. Eu posso colocar aí em outras informações. Isso, porque geralmente a gente coloca um período, né? Digamos, no período, agora é de 9 de 2023 até dezembro de 2023, eu lecionei essas disciplinas. E aí, assim que terminar o mês 12, eu vou finalizar esse período, porque aí no primeiro semestre, por exemplo, do próximo ano, eu vou estar ministrando diferentes disciplinas. Aí eu insiro um novo vínculo com aquelas outras disciplinas e com a carga horária que eu vou ter naquele período, que pode ir mudando a carga de semestre a semestre, digamos, no meu caso, por exemplo. Entendi. Tá, só uma outra dúvida ainda sobre esse assunto. Como eu já lecionei, não, né? Como a disciplina eu criei o material, né, para 3 disciplinas, mas como eu já fui tutor em mais de uma turma, dá para se incluir ali também ou é indiferente? O que vocês achariam? Eu acho que professor conteudista, eu acho que conteúdo de disciplina entra na tua produção, como se fosse uma
publicação, sabe? Depois a gente vai ver, eu acho que tem um campo específico para te informar a produção do conteúdo, e aí aqui tu colocaria esse período que você foi tutor, e tutor de que disciplinas de tal a tal período. Tá certo, obrigado. Imagina. No material consta o teu nome também? Do professor que preparou o material? Sim, consta. Então, como produção, com certeza. Beleza. Sim. Temos a Rosane, que tinha feito uma pergunta. A Rosane pode fazer, e depois eu leio aqui no chat que tem a Raquel, que também escreveu. Já vamos responder, tá, Raquel? Rosane, tá por aí? Sim, então na atuação profissional eu coloco onde eu trabalho, tá? Eu sou contadora do Instituto Federal, mas eu exerço a função atual, né, entre outras, de diretora de orçamento e finanças. Isso eu não preciso especificar, ou eu coloco lá no adicional ali, como você estava mostrando. Deixa eu até te mostrar, porque eu já tive vários vínculos com a Universidade de Caxias do Sul. Então, cada vínculo diferente que a gente tem, é importante que a gente vá inserindo, né? Então, dentro da Universidade de Caxias do Sul, por exemplo, no teu caso é o Instituto Federal, né? Você já teve várias atuações. Então, eu acredito ser interessante a gente estar incluindo cada uma dessas funções. Por exemplo, né? Eu já tive bolsa de um tipo, já fiz estágio de docência no semestre, no outro semestre, depois outras modalidades de bolsa, que foi outro vínculo que eu tive com a universidade, e agora tem esse vínculo de ensino. No teu caso também, né, de ser contadora, de ser diretora, eu iria inserindo cada um desses vínculos separado e que período, né, que você realizou cada um desses vínculos e também que atividades que foram desenvolvidas em cada um desses vínculos. Não sei se respondi de forma clara. Entendi, sim. Muito obrigada. Imagina. Mais algum questionamento, gente? Não sei se tudo claro até aqui. E até conforme a gente inclui esses vínculos, pessoal, existe um vínculo que a gente faz de atividades que são desenvolvidas. Então, por exemplo, né, quando a gente lança, caso vocês recebam alguma bolsa, geralmente a gente vincula essa bolsa a uma atividade. Deixa eu até ver como que foi feito agora. Deixa eu só me lembrar aqui. Tem uma pergunta no chat, tá, Marina? Ah, sim. Que aí, no caso, né, cada período vai estar vinculado a uma atividade de pesquisa, por exemplo, que a gente vai inserindo em separado e depois cruza as informações. Deixa eu só ver qual que é o questionamento. É a Raquel, ela está sem microfone, então ela pergunta, em relação à atuação profissional como relações públicas, sendo minha atribuição organizar eventos empresariais e científicos, né? Em sua quase totalidade, não é usual haver uma certificação específica para a equipe que organiza. Posso citá-lo no Lattes ainda assim? Sim, porque é a sua atuação, né. Isso. Então, claro, essa é uma parte que você não pode comprovar através de um certificado, mas no caso de querer concorrer a uma bolsa, entrar para a universidade, o que que você pode fazer? Pedir para que essas pessoas, para quem você trabalha, escrevam uma carta de recomendação, uma carta dizendo que realmente você desempenhou esse trabalho e também é válido desta forma. Eu não sei se eu respondi, Raquel. Ok. É bem nesse sentido. Às vezes a gente vai ter que ir solicitando declarações ou atestados de que a gente realizou determinada função para estar fazendo essa comprovação. Que muitas vezes até a gente não tem comprovação, por exemplo, de um serviço voluntário, né? Às vezes é difícil também estar incluindo aqui. Então, por vezes a gente tem que realmente solicitar esse atestado, essa declaração. Aliás, bem importante o que você falou, né, Marina, porque a cada dia mais o trabalho voluntário ele é reconhecido, né, em currículo e na atuação, na contratação. Inclusive, dentro do nosso doutorado, a gente tem um GT, que se chama, que é um grupo de trabalho voltado para
muito para esse tipo de situação, que é fazer voluntariado. É através do nosso conhecimento conseguir ajudar a sociedade de uma forma voluntária. Então, se vocês fazem, já desempenham alguma ação voluntária, é muito importante descrever. Quando vocês tiverem que comprovar, como disse a Marina, né? Normalmente a gente vai até aquele órgão, pede uma carta, né, descrevendo quantas horas, como é que era feito o trabalho, para comprovação. E isso tem também peso e pontuação, né? É bem importante. Até eu realizo um trabalho em conjunto com o grupo da divisão de marketing da Ampad, também é um trabalho voluntário que a gente cria conteúdos, mas ainda não está relatado aqui no meu Lattes por falta de comprovação. Já faz quase um ano também, é algo que também preciso dar um jeito de ter comprovação para estar incluindo aqui. Isso, para quem participa de associações, por exemplo, associações normalmente são sem fins lucrativos. Para quem faz parte de diretoria de associações, né, enfim, isso é um trabalho voluntário que também vocês podem, né, inclusive relatar. Eu acredito que ficaria em atuação profissional, né, Andréia? Eu acho, eu coloquei na atuação profissional, sim. Uhum. Eu sou presidente de uma associação e escrevo, e coloquei na atuação profissional. Isso mesmo. Isso aí. Pessoal, aqui na atuação a gente também vai ter questões de linha de pesquisa, então eu tenho listado as linhas que eu já participei, então no mestrado eu atuei na linha de inovação e competitividade, foi a linha que eu ingressei, que realizei as minhas pesquisas, e agora no doutorado, então também na linha de inovação e competitividade, que aí a gente vai atrelando a nossa atuação profissional, né, essas linhas e as atividades que a gente vai desenvolvendo. Deixa eu só voltar para cá. Membro de corpo editorial, caso vocês façam parte, né, do corpo editorial de alguma revista acadêmica, não é o meu caso. Membro de comitê de assessoramento também não. Mas acontece da gente estar fazendo a revisão de periódicos, só para mostrar para vocês que aqui está preenchido. Então, eu venho a revisar artigos, né, da RBGI, que é a revista aqui da universidade, da revista Reunir também. E conforme a gente vai tendo a comprovação, então a gente faz a revisão e vem um comprovante que a gente realizou essa revisão, a gente pode estar incluindo aqui, né, que a gente é revisor dessas organizações, dessas revistas. Também de projetos de agência de fomento, quem trabalha com a área mais de inovação, né, que revisa projetos para conseguir fomento para pesquisa, para inovação, geralmente, tem bastante, né, material nessa área, e as áreas de atuação de vocês, então, que seriam vinculadas às áreas de pesquisa, à área de trabalho de vocês. Aqui eu fui listando, né, gestão estratégica vitivinícola, que é uma das minhas áreas de pesquisa, comportamento do consumidor, análise estratégica de custos, desenvolvimento sustentável, produtos orgânicos, mas acredito que com a tese isso vai ter algumas mudanças, talvez. Mas, em essência, seria isso. Creio que seria isso de atuação profissional também, da atuação de vocês. Teria mais alguma dúvida, pessoal? Mais algum questionamento ou colocação? Tudo certo? Então, a gente segue. Existe a área também aqui dentro do Lattes para projetos, então, quando vocês iniciam a desenvolver projetos de pesquisa, por vezes nossos orientadores geralmente têm grupos de pesquisa, então eles vão incluir vocês nesses projetos, projeto de desenvolvimento tecnológico, projeto de extensão, aqui seria para a criação de algum curso de extensão, ele não fica aberto, mas enfim, projeto de ensino, quando vocês tenham, né, alguma introdução de algum projeto de ensino, ou outros tipos de projeto que vocês venham desenvolver, é importante que vocês estejam trazendo para cá. Também com relação às produções, então essa área vocês vão, geralmente, né, tá buscando preencher. A gente tem artigos aceitos para publicação, que a gente pode estar já vinculando ao Lattes quando a gente recebe o aceite das revistas, mas geralmente eu costumo fazer a inclusão quando eu já tenho o artigo completamente publicado nesses periódicos, né, que já sai a edição da revista, e fica mais fácil da gente ter a comprovação, né, com a primeira página publicada.
Então, aqui, geralmente, a gente traz os artigos, né, que foram publicados nas revistas acadêmicas, né, científicas, nos journals também, que a gente chama internacionalmente. Pode acontecer que a gente tenha o DOI, né, que é o número de registro desses artigos, então fica mais fácil de estar importando as informações, ou pode ser que as revistas não tenham, como esse primeiro artigo que eu publiquei. É uma revista bem conceituada, ela está vinculada ao JCR, né, que é um ranking de revistas internacionais, porém, o meu artigo não tinha um DOI, né, ele era bem avaliado, acho que a revista era uma B2 naquela época, agora ela deve estar como uma A4 ou uma B1, então era uma revista relativamente boa, mas não fornecia DOI. E algumas outras publicações aqui com o DOI, que fica mais fácil da gente estar vinculando e trazendo, importando essas informações. Porque se a gente não tem o DOI, a gente precisa ter que, geralmente a gente tem que digitar todos os dados, né? Então, a gente pode estar trazendo esses dados pelo DOI ou pelo ISSN, desculpa, desses artigos. Eu só não tenho nenhum para estar incluindo agora para estar mostrando para vocês, mas o preenchimento também é bem tranquilo. Geralmente, tendo o artigo em mãos, vocês vão extraindo, né, título, palavra-chave, quem são os autores, o resumo desses artigos, enfim, fica bem fácil de estar trazendo os dados. A revista que foi publicada, qual que é o volume, qual que é o número, dentre outros. Também livros e capítulos de livro, então, se vocês já publicaram, né, algum livro, algum capítulo, como era o caso da Rosane, se não me engano, então vocês vão estar inserindo nessa parte aqui. Também dá para a gente trazer essas informações por DOI, né, de título, de ano, país, né, o link, se for algo digital, né, caso seja algo impresso, então vocês não vão ter a homepage, né, o título, né, quem são os organizadores, né, páginas, autores, dentre outras informações. Ainda nas produções, nós temos texto em jornal ou revista, caso vocês publiquem alguma matéria, né, em algum jornal ou revista, trabalhos publicados em anais de eventos, né, isso vai acontecendo ao longo da trajetória acadêmica de vocês, né, conforme vocês vão participando de eventos. Então, eu tenho mais artigos em eventos, por enquanto, do que artigos publicados em revista, mas a sistemática de preenchimento aqui dos dados é a mesma. Às vezes a gente vai ter DOI, mas geralmente a gente não tem quando se trata de um evento científico. Para trazer os dados, então, geralmente a gente vai preenchendo tudo manualmente também. Ainda nas produções, se vocês realizarem apresentação de trabalhos ou palestras, então vocês vão inserir nesse campo aqui. Então, geralmente, quando vocês vão para eventos e fazem a apresentação, então, quando a gente fala em eventos, né, a gente tem mais de um campo para ser preenchido. Então, anteriormente, ali nas produções, né, teria o artigo publicado nesse evento. Se vocês apresentaram esse evento, então, vocês preenchem nesse outro campo a apresentação, né, do trabalho. E em outro campo ainda, né, aqui em eventos, vocês preenchem a participação de vocês nesses eventos. Então, os eventos requerem que a gente preencha informações, muitas vezes, em 3 campos diferentes, né? O da participação, o da publicação nos anais e da apresentação, caso vocês tenham apresentado e tenham o comprovante para isso. Geralmente, quando a gente participa de eventos, a gente vai recebendo várias comprovantes, né? Conforme os comprovantes que a gente recebe, a gente faz os devidos preenchimentos aqui no Lattes. Vocês podem, inclusive, desenvolver uma partitura musical, então vocês incluiriam aqui, né? A gente tem tanta parte mais artística que pode estar sendo incluída aqui no Lattes, como essa parte mais científica, né? De trabalhos, de artigos. Traduções também podem ser incluídas na produção bibliográfica de vocês, né? Prefácio, pós-fácio de livros, ou ainda outras produções bibliográficas que vocês venham a desenvolver. Acredito que dessa primeira aba seria isso. Aqui na produção técnica, existem várias outras possibilidades, mas eu vou abrir para vocês trabalhos técnicos, né, que foi algo que eu já desenvolvi. Até, André, se eu tiver algum outro ponto para incluir, por favor, vai me
mencionando, né? Pode ir falando. Pode deixar. De trabalho técnico, então, já realizei avaliações de trabalhos, né, em eventos, para revistas, e aí eu fui incluindo aqui. Isso acabou sendo mais comum no meu caso, mas se vocês desenvolverem cartas, mapas, cursos de curta duração, né, isso também aconteceu, então a gente foi registrando, manutenção de obra artística, maquete, entrevistas, mesas redondas, programas de comentário. Às vezes a gente participa desse tipo de evento, né, e acaba não se recordando de trazer a comprovação, mas também é importante contar ponto para vocês, se vocês participarem, né, de entrevistas, de mesas redondas, se vocês elaborarem relatórios de pesquisa, né, desenvolvimento de redes sociais, de websites, ou outras produções, ou ainda produções mais artísticas, né, como músicas, artes visuais, ou produções mais culturais mesmo. Então, existe uma variedade de coisas que vocês podem estar desenvolvendo e estar inserindo aqui nessa parte das produções. Ainda vocês podem desenvolver patentes, né, ou registros, que não é da minha área, então eu acabo não tendo nada nesse sentido. Também programas de computadores, né? Mais na área de inovação, também projetos de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, patentes, programas de computadores, né, registrados, cultivar registrado, né, dentre outros. Educação e popularização de CIT, também se vocês desenvolverem algo que seja, né, nessa área, a gente tem um campo específico para estar inserindo, né, tudo que vocês desenvolverem nessa área, e também vocês podem estar marcando nas outras produções de vocês, se for relacionado à educação e popularização de CIT. Também com relação a eventos, então, que eu comentei para vocês, né, se vocês participarem de eventos, também vocês trazem para cá. Geralmente o Lattes, ele vai fazer um vínculo, né, dos eventos que vocês participam, lá com as produções que vocês informam naquele outro campo, aí fica com esse certinho aqui. Por exemplo, né, esse congresso que eu participei, eu estava expondo, né, eu fiz a comunicação, então a apresentação do trabalho, e também, então, era uma das autoras do trabalho, né, então ele vincula tanto a participação e a exposição oral do trabalho, com a minha produção, né, lá com o lançamento dos artigos publicados em anais de eventos. Então, todo evento que vocês participarem, é interessante que vocês tragam para cá, mesmo que vocês sejam apenas ouvintes desses eventos, também vai contar ponto para vocês. E ainda pode acontecer a organização, né, de eventos. Nós desenvolvemos a mostra de iniciação científica pós-graduação, pesquisa e extensão aqui no PPGA. Então, eu fui participando, né, de alguma forma dela desde que eu entrei no mestrado. Então, por isso, tem vários auxílios na organização. Esse ano eu estava como debatedora lá do ENAMPAD, que é um evento bem significativo da área da administração, então fui trazendo, né, todos esses dados para cá, também quando vocês participarem, né, organizarem eventos, acho que uma das questões de vocês era sobre a organização de eventos, né, agora eu não me recordo quem tinha feito a pergunta, mas também pode estar trazendo para cá, tendo a comprovação desses eventos que foram organizados, também é interessante que esteja compondo o Lattes de vocês. Ainda, né, se ocorrer mais adiante de vocês orientarem, né, TCCs ou realizarem supervisões, né, sejam elas concluídas ou em andamento, também vocês vão trazer para cá essas orientações, né, dos orientandos de vocês, ou se vocês realizarem bancas, né, de trabalho de conclusão. Eu preenchi um só para ter de exemplo para vocês, porque eu ainda não tenho os comprovantes das bancas que eu realizei esse ano, mas também pode ser de graduação, de curso de aperfeiçoamento, especialização, né, de mestrado, de doutorado, e a gente vai preenchendo, então, com o título, o ano que ocorreu, né, se tem a homepage do trabalho, a gente traz para cá também, quem que foi o aluno, né, qual que era a instituição, qual que era o curso, quem que participou da banca, então, isso também conta pontos para vocês, e quando vocês forem desenvolvendo, é importante que vocês estejam trazendo para o Lattes de vocês. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Isso. Esclarecimento,
Pode ser inclusive sobre outro item, não esse que a gente está desenvolvendo. É. Então, eu fui fazendo uma passadona por várias áreas. Se vocês tiverem algum questionamento específico, se vocês estiverem tentando preencher, né, o curricular de vocês, se quiserem nos questionar. Muito Raquel, até mais então, Raquel. até. Eu ia comentar, até eu vou parar agora a apresentação, depois a gente pode voltar para lá, que muitas vezes a gente vai descobrindo, né, os campos onde a gente pode estar inserindo as informações conforme a gente vai realizando, né, a gente vai tendo produções científicas ou realizando trabalhos técnicos, a gente vai descobrindo ao longo da jornada como preencher o nosso Lattes e vai incluindo essas informações. Dúvidas surgem, até mesmo para a gente, é Ah, super normal, né? Às vezes a gente tem um certificado, como avaliador e não sabe exatamente qual é, né, a aba onde a gente é um trabalho técnico, é uma avaliação, onde é que a gente vai inserir, né? Então as dúvidas acontecem. Às vezes o Google ajuda, mas nem sempre. Né, mas vocês ficaram com os nossos e-mails aí, eu acho que do final da apresentação, se surgirem dúvidas no que a gente puder auxiliar, né, vocês fiquem bem à vontade. isso, depois a Marina, gente vai compartilhar com vocês também o material da apresentação. Eu vou enviar para a coordenadora de vocês e ela distribui, então, o material. E também nós tentaremos subir o link dessa apresentação para vocês poderem consultar depois e também para quem não pôde participar, né, aqui da nossa oficina. exato. Eu com certeza posso ajudar vocês bastante no resumo, tá? A Marina mais na inserção de informações, né. A gente nunca é bom em tudo, então E nós se vocês precisarem de auxílio, né, estamos à disposição. a gente vai aprendendo constantemente, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Como foi? Alguém tentou ir construindo ou melhorando ou atualizando o currículo conforme a Marina apresentava e eu ia complementando ou não? Vocês só foram fazendo anotações? Hoje é sexta-feira. Ainda não. Tá bom, Michel, Entendeu? tá. Rosane também. Não, mas não tem problema, gente. É mais que, como estamos aqui, né, gostaríamos de estar auxiliando mais vocês. E realmente, Rosane, vocês têm que ter todos os dados em mãos para estar preenchendo. A gente precisa ter todos os certificados para ir inserindo os dados. Nós que agradecemos a participação de vocês e a gente deseja uma boa sorte para vocês no ingresso no mestrado. Esperamos que todos venham a ser nossos colegas de PPGA. Pode falar, Michel. Eu tenho uma dúvida ainda sobre aquela questão ali do professor conteudista. Eu preciso pedir algum certificado para a instituição? Porque eles não me passaram nada do tipo, também não foi nada seletista, nada do tipo, foi só um contrato, né? Então eu tenho que entrar em contato com eles para poder incluir isso ali, então. Sim, com certeza, porque na verdade você compõe a equipe multidisciplinar, tá? Entendi. É um professor especialista nessa área. Então, se você não tem um certificado, sim, solicita junto à instituição, né, uma carta, como se fosse quase um ofício, dizendo que você participou, qual que foi o período que você fez esse trabalho, né, Uhum. e também o número de horas, se puder especificar o número de horas, é sempre bem importante, Que né. legal. E inclusive as disciplinas também, qual que era o conteúdo que você fazia, porque isso vai ser importante, né, para tua caminhada. Perfeito. E aí esse comprovante ou esse certificado tem um local para inclusão ali? Na verdade, você vai colocar como atuação profissional. Quando Tá, você apresentar todo o teu currículo com as devidas comprovações, você vai mandar essa carta, por exemplo, junto, vai escanear ela e vai mandar junto no processo de seleção, tá. Eu tá. posso dizer isso porque eu fiz algo muito parecido também. E então,
O que precisa ter ali? Precisa ter essas informações que eu falei e a assinatura de alguém da instituição, que quem vai receber, na verdade, só vai comprovar que é uma coisa válida, que é uma coisa correta, e vai contar como ponto sem precisar de certificado específico. Tá? Porque eu tinha entendido, como vocês haviam falado, e depois a Marina demonstrou ali, queria entrar em produção, né? Na parte de produção, tu tinha comentado. Ah, sim, porque você me disse que tinha um Isso, nome. é Ah, é produção, verdade. como foi produção, professor conteudista, né? E aí, claro, tem a parte da tutoria, que daqui a pouco entraria separado, Mas né? você pode inserir nos 2 locais, Tá, perfeito. né. Como atuação profissional, então, porque você foi professor conteudista, e como produção, por causa do conteúdo que você desenvolveu. Na verdade, né, é o mesmo assunto, mas entram em áreas diferentes, e aí no certificado nada, desculpa, na carta, quando você pedir, né, peça para incluir as 2 informações, tanto do professor conteudista, como da elaboração, então, do conteúdo. E aí vai comprovar as 2 coisas. E ali, então, na atuação profissional, eu poderia incluir também os dois links, ou o professor conteudista e depois o professor tutor, né, em Exatamente. separados. Perfeito. Uhum. São coisas diferentes. E daí, então, depois do conteúdo, nas produções, então. Entendido. Bem legal. É uma coisa específica, mas bacana, Aham. entre várias áreas diferentes, né. Sim, bem interessante. Mais alguma pergunta, pessoal? Não sei, Marina, tem mais alguma coisa? Talvez? Não, até eu vou ir parando aqui a nossa gravação.